Boa noite, Shalom de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, seu casamento, seu trabalho. Graças a Deus estamos aqui com vocês, mais uma noite, sexta-feira. Estamos aí entrando, você vai se achegando. Nós estamos aqui, juntinho com vocês, mais uma vez entrando na sua casa, entrando no seu lar. Uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira cheia da graça, das dádivas de Deus. Fique conosco, vai convidando aí os seus amigos, familiares, parentes, vai compartilhando aí essa live para que você veja outros, abençoados, assim como você tem sido abençoado, assim como nós temos sido abençoados, que você possa abençoar outro. Esse é um meio de evangelismo, É um meio de você ganhar almas para Cristo, para Jesus. Você que está ouvindo, você tem sido edificado, tem sido agraciado pela palavra de Deus, comece a convidar os seus contatos para que você também faça parte. Você também foi chamado para expandir, para falar do reino de Deus, para que ele possa crescer e que haja muitos filhos, para o Senhor. Você foi chamado para ser um testemunho vivo, eu fui chamada para ser um testemunho vivo. Boa noite, Andresa, minha filha. Boa noite, Gisele Nogueira. Deus abençoe você, querida. Boa noite, Vera, minha irmã linda. Boa noite, minha mãe, Antônia. Deus abençoe vocês, como vocês estão nessa sexta-feira. Estamos aqui chegando juntinho com vocês, mais uma vez, para a gente ouvir a palavra de Deus, para nós compartilharmos da palavra de Deus, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é a única esperança que nós temos. Nós precisamos encher o nosso coração, encher a nossa mente da palavra de Deus, porque ela é o nosso ponto de refúgio e ela é a nossa força, a nossa fortaleza. A palavra de Deus, ela é renovadora, todos os dias ela renova, todos os dias ela vem, para falar conosco de uma maneira diferente, vai suprir a necessidade, a expectativa sua aí na sua casa. Boa noite, Maico Gouveia, Deus te abençoe. Ana Mares, querida, Deus abençoe você, boa noite. Vão se achegando, vamos estar aqui conosco, vamos nos preparando, convidando aí, o Senhor para poder estar conosco. Boa noite, Odete. Boa noite, querida, que Deus te abençoe, que haja saúde plena, haja alegria, viu? Que haja alegria no teu coração, lança fora as preocupações. Boa noite, Geralda Gouveia, que o seu coração venha a ser achado em paz, em descanso, confiando em Deus. Todo desespero, todo medo seja banido do seu coração, em nome de Jesus. Nós vivemos de fé em fé, queridos. Boa noite, Paulo Trindade. Um grande abraço, meu amigo. Rita Soares, Deus te abençoe, minha irmã amada. Joana Abreu, Deus te abençoe, querida. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês que estão aqui ligadinho conosco todos os dias. Boa noite, Karina Marques. Deus te abençoe, querida. Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família. Deus abençoe seus negócios. Que a mão do Senhor repouse sobre vocês. Que o Senhor esteja sempre aí com vocês, cuidando e zelando. Boa noite, Paula Thaís. Deus te abençoe, querida. Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, que está aqui conosco todos os dias, sendo edificado, sendo alimentado pela palavra de Deus, essa palavra linda, essa palavra transformadora, renovadora, essa palavra que nos enche de fé, de esperança em meio a tanto caos, Em meio a tantas notícias ruins, nós não sabemos no que acreditar mais, O que vai acontecer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor, que nos prometeu que tudo isso que está acontecendo é da permissão e da vontade de Deus. São sinais, Mas para mim e para você, que temos crido em Jesus, que temos confiado no Senhor, há esperança. E eu quero te convidar para nós lermos esses 2 versículos que eu quero ler aqui em Isaías 41 com você, para ver que Deus não te abandona, para ver que o Senhor ele está interessado na sua causa, na sua necessidade.
O Senhor, Ele se preocupa comigo e com você, com a sua família, com a sua casa. Ele se importa com a família, Ele se importa com o casamento, Ele se importa com seus filhos. Nós não estamos aqui por acaso, Ele tem um propósito na nossa vida. Isaías, capítulo 41, no verso 10, você pode acompanhar aí comigo, e no verso 13, quero que você guarde no seu coração e que você creia. A palavra de Deus fala assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, não te preocupes, não se assuste, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Aleluia. Verso 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Glória a Deus, aleluia. Ele fala para mim, para você, não temas, porque eu te ajudo. É uma promessa, é uma segurança para nós, porque eu, o Senhor, o seu Deus, se você tem feito do Deus celestial, do Pai eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, se você tem feito dele o seu Senhor de todo o seu coração, você pode confiar nessa promessa. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita. O Senhor pega pela tua mão direita. Ele te toma pela mão direita e Ele te diz, não temas, porque eu te ajudo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor te ajuda, Maria. O Senhor é a tua ajuda, Maria. O Senhor é a tua ajuda, Lourdes. O Senhor é a tua ajuda. Não temas. O Senhor que prometeu, é o Senhor que está falando. Não temas, porque Ele te ajuda. E Ele fala, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Receba o fortalecimento do Senhor. Receba, Karina, receba, Lourdes, receba, Andresa, receba, Sirlene, João, receba o fortalecimento do Senhor, receba, Gisele, o fortalecimento do Senhor, receba, Paulo Trindade, o fortalecimento do Senhor. Ele te ajuda, não temas, não temas, é promessa. Senhor, nesta noite, nós reivindicamos, Senhor, a sua promessa sobre a nossa vida, sobre a vida do teu povo, sobre a vida daqueles que estão ouvindo a tua palavra. Senhor, juntinho conosco todos os dias às 7 horas da noite. Senhor, nós estamos aqui na tua presença. Senhor, meu Deus, porque sem ela não há esperança, e o Senhor nos prometeu, o Senhor diz para nós não nos assombrarmos, o Senhor diz para nós não perturbar o nosso coração, para nós não temer, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos sustenta com a sua destra fiel, o Senhor nos toma pela nossa mão direita e nos sustenta e diz para nós, eu te ajudo. O Senhor é a nossa ajuda diária. Por isso eu quero te agradecer e te louvar por cada família que está nos assistindo, por cada lar que a sua palavra tem entrado, por cada vida que tem ouvido, entendido a vontade do Senhor. Meu Deus, que todas as forças contrárias, que todas as tristezas, todas as preocupações, ansiedades, nós lançamos sobre a cruz de Cristo e nós tomamos o seu fardo que é suave, que é leve, no qual nós podemos carregar, porque todo trabalho o Senhor já fez por nós. O nosso trabalho, a tua palavra diz que é descansar no Senhor, e nós entramos no descanso do Senhor, porque há um descanso para a alma aflita, para o coração abatido, para aquelas más notícias que nós recebemos. Talvez você recebeu uma notícia, você está desempregado, você precisou ser demitido porque precisou a firma cortar custos, você foi liberada, você não está trabalhando, você não tem mais o trabalho. O Senhor diz que te sustenta, Ele te toma pela mão direita e Ele te diz, não tema, porque eu te ajudo, eu te sustento. Se você colocar a confiança em Deus, Ele é a nossa ajuda. Pai, muito obrigada, porque nós cremos nessa verdade. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, Adriano Freitas.
Deus abençoe a sua vida, meu querido. O Senhor te ajuda, o Senhor te sustenta, o Senhor te toma pela mão direita. Todo trabalho é do Senhor. O nosso trabalho é entrar no descanso de Deus, é descansar no Senhor, porque Ele já fez todas as coisas. Quando vier algo para você fazer, quando vir a oportunidade, não perca ela, que você seja sensível para ver essa oportunidade, que você seja sensível para ouvir a voz de Deus, que você seja sensível. Amém, queridos? Glória a Deus, Deus seja louvado. Fique aí conosco, vai convidando os seus amigos, a sua parentela, vai passando aí, vai deixando o seu recadinho, o seu pedido de oração, vai compartilhando também aquilo que a palavra de Deus tem feito no seu coração, no seu lar, na sua casa. Compartilha conosco, isso nos enche de alegria, isso nos enche de esperança, nos dá força para perseverarmos, para falarmos, né, dessa palavra maravilhosa. Quanto você tem sido alimentado, edificado, porque a palavra de Deus fala que a nossa fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. E é essa certeza que nós temos, que quando a palavra vem e ela entra na nossa mente, nós ouvimos com nossos ouvidos espirituais e ela desce no nosso coração, ela produz vida. Amém, queridas? E essa vida que o Senhor tem para nós não temermos, para nós não nos assustarmos, porque Ele tem cuidado de nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos passar para a palavra. Hoje o Senhor tem uma palavra maravilhosa novamente para nós ouvirmos e sermos edificados em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Graça e paz. Shalom de Deus. Saudade de todos. Saudade, né, de congregar, de abraçar, cumprimentar cada um, né, mas não é possível ainda. E eu queria só, não é você que está toda noite aí, desde que os cultos são online, acompanhando, cultuando junto conosco. Eu queria te questionar, te perguntar, né? O quanto você tem se alimentado, o quanto você cresceu nesses dias, o quanto você se fortaleceu, o quanto essas mensagens, essa palavra do Senhor, esses cultos, têm trazido paz no seu coração, têm te fortalecido para esses dias difíceis, têm aquietado o seu coração, têm despertado você para confiar no Senhor, que Ele não perdeu o controle, Ele está absoluto e Ele está fazendo aquilo que lhe apraz e cuidando de cada um de nós, né? Tratando com aquilo que Ele tem para tratar com cada um. O que Ele tem para tratar comigo, às vezes é diferente do que Ele tem para tratar com você. Amém. Né? E Ele vai nos colocando nesses ambientes e vai confrontando com a sua palavra, com a sua verdade, para que nós amadurecemos, possamos crescer, sair mais fortes, né? Vencedores, ter testemunho para contar. Então, partilha aí. Partilha conosco, partilha com a sua família, partilha com os seus amigos, dá um testemunho do mover de Deus, do cuidado de Deus nesses dias. Aleluia. Né? Sim, Amém, Deus. irmãos? Amém. Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 32. Eu quero ler do 1 ao 19. Eu vou ler na Bíblia a mensagem. Ela tem uma linguagem um pouco diferente. E você vai perceber que aí acompanhando, mas aqui dá um entendimento que a gente não precisa depois ficar contando, né, a história para a gente entrar naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Amém? Números capítulo 32, do 1 ao 19. Diz assim: as famílias das tribos de Rubem e Gade possuíam grandes rebanhos. Eles viram que as terras de Jazar e Gileade eram ideais para as pastagens de gado. Por isso foram falar com Moisés, o sacerdote Eleazar e os líderes da comunidade disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Minhá, Esbom, Eleale, Sebá, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou diante da comunidade de Israel, são ideais para a criação de gado e nós temos gado. Eles continuaram: se vocês acham que fizemos um bom trabalho até aqui, gostaríamos que essas terras fossem nossa propriedade. Não nos façam atravessar o Jordão.
Moisés respondeu aos homens de Gade e Rubem: vocês estão querendo dizer que vão escapar da guerra que aguarda seus irmãos enquanto vocês se estabelecem aqui? Como foi que vocês tiveram a ideia de deixar na mão o povo de Israel, desanimando-os justamente agora que estão para entrar na terra que Deus deu a eles? Foi exatamente isso que fizeram seus antepassados quando os enviei a Cades Barneia em missão de reconhecimento da terra. Eles foram até o vale de Escol, deram uma olhada e então desistiram. Eles desestimularam o povo, impedindo que entrassem na terra que Deus estava dando a eles. E Deus ficou irado. E como ficou? Ele jurou: eles nunca verão a terra. Ninguém dentre os que saíram do Egito que tenha 20 anos de idade ou mais verá a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Eles não estão interessados em me seguir. O coração deles não está nisso. Ninguém, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, pois esses me seguem. O coração deles está nisso. A ira do Eterno se acendeu contra Israel. Ele os fez caminhar no deserto durante 40 anos até morrer toda aquela geração. E agora vocês estão aqui, raça de pecadores, tentando ocupar o lugar que foi de seus antepassados, jogando lenha na fogueira da ira de Deus, que já está furioso com Israel. Se vocês não o seguirem, ele fará a mesma coisa de novo. Ele mandará vocês de volta para o deserto e o desastre será culpa de vocês. Mas eles explicaram: tudo o que queremos é fazer currais para o nosso gado e cidades para as nossas famílias. Depois empunharemos as armas e assumiremos a linha de frente, conduzindo o povo de Israel ao seu lugar. Assim poderemos deixar nossas famílias para trás, seguras nas cidades fortificadas, protegidas diante dos que vivem na terra. Mas não voltaremos para casa antes que todos os israelitas estejam de posse da sua herança. Não queremos propriedade alguma a oeste do Jordão. Estamos reivindicando nossa herança deste lado do rio. Amém, irmãos? Pai, nós estamos aqui nessa noite e agora diante da Tua Palavra para Te cultuar, para Te adorar, e que o Senhor possa falar em cada coração. Traz luz, entendimento, compreensão e mais do que isso, que a Tua Palavra, que ela mesmo diz que ela é uma espada de dois gumes, que separa juntas, medulas, pensamentos, que ela possa entrar na mente, no pensamento e no coração de cada um de nós, trazendo entendimento, compreensão, fome, vontade de nos levantarmos após ouvirmos e nos reposicionarmos, nos posicionarmos na instrução do Senhor, de crescermos naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Você deve ter visto aí de manhã, você recebeu no WhatsApp, você que é da igreja, da comunidade, né, um spoiler. A gente faz isso para despertar a curiosidade, a sede no coração e no espírito de cada um, né? Nós fizemos o spoiler, o bannerzinho lá, diz: cruze o rio, não construa sua casa do lado errado do rio. Então aqui, esse título ele traz realmente o que está retratado nessa história. Depois você pode ler todo o capítulo, né, o anterior, esse e o posterior, né, para você se posicionar melhor. Mas aqui é o suficiente. Aqui há uma direção de Deus, uma instrução de Deus, que está embutida na promessa dele para o povo, né? Cruzem o rio. A bênção, a terra prometida está de lá do Jordão. A Canaã é de lá do Jordão. Por isso a instrução de Deus era clara para todo o povo, para as 12 tribos. Cruzem o Jordão, cruzem o rio. É de lá que eu vou estabelecer vocês. E em contrapartida, Deus estava dando uma instrução. Olha, eu quero que vocês cruzem o rio, todos vocês, e vocês não façam casa do lado de cá do Jordão. Mas houve 2 tribos e meia, né, que é a tribo dos Rubenitas, dos Gaditas e meia tribo de Manassés, que tinham muito gado, e quando eles chegaram, né, no Rio Jordão,
A promessa estava de lá do Jordão, era só atravessar o rio e entrar na promessa, na terra que Deus tinha prometido. Essas 2,5 tribos viram que aquela região, aquele lado de cá do rio, era pastos imensos, muito verde, muito apropriada para estabelecer, já que eles eram as tribos que tinham muito gado. E essas 2,5 tribos vêm até Moisés, diz: Moisés, nós não queremos atravessar o Jordão. Nós estamos aqui para te pedir, queremos que você autorize, que você nos dê como herança, como possessão, esse lado de cá do rio. Nós queremos estabelecer aqui, porque afinal de contas nós temos muitíssimo gado, e aqui há muita pastagem. Então nós queremos estabelecer aqui. E Moisés diz para ele: olha, vocês estão fora do juízo. Primeiro porque a promessa de Deus diz que ele nos tirou do Egito, nós ficamos no deserto 40 anos, a promessa está de lá do rio, lá é a terra prometida para todo o povo e que nós temos que atravessar. E o pior que isso, esse posicionamento de vocês, querer ficar, pode desanimar muita gente, pode desanimar as outras tribos, pode enfraquecer, e nós contamos com todos vocês para a guerra, para conquistar a terra do outro lado. Vocês não podem fazer isso. E eles então disseram para Moisés que: não, Moisés, vamos fazer o seguinte, você nos abençoa, você autoriza a gente fazer curral, a gente fazer nossas casas aqui nessa terra, e nós vamos deixar aqui nossas mulheres, os nossos filhos, os nossos bens em segurança aqui, já implantado aqui, e nós, os homens, os guerreiros, nós nos comprometemos de atravessar o Jordão com vocês e para guerrear a guerra de todo o povo lá na terra prometida. E foi isso que aconteceu, e Moisés então autorizou, e eles fizeram isso, se estabeleceram ali e atravessaram, os homens atravessaram com as outras 10 tribos e 9,5 tribos, e os homens foram para entrar em Canaã e conquistar a terra prometida. E eu quero aqui, diante dessa instrução de Deus, cruze o rio, não faça casa do lado errado do rio. Eu quero, nesse diálogo, nesses versículos que nós lemos, nesses 19 versículos, eu quero pontuar algumas coisas para nós hoje, para trazer entendimento. Nós estamos num momento muito delicado, nós estamos vivendo esse período de isolamento, onde afetou a economia, a cada dia afeta mais. Agora algumas cidades, alguns governadores, alguns prefeitos estão voltando atrás e liberando parcialmente, mas corre-se ao risco. Ao mesmo tempo chega a notícia que de repente subiu a contaminação, aí surge essa guerra política no cenário da presidência do governo com o ministro da Justiça, e tudo acontece no momento que não poderia acontecer, como esse diálogo, no momento em que aquela geração já avistava a promessa, houve um levante de 2,5 tribos de querer ficar ali e se estabelecer antes de entrar na terra prometida, desanimando os outros. Então eu quero ver o que isso nos ensina, o que isso fala conosco, e eu queria pontuar algumas coisas. A primeira coisa que nós precisamos aprender aqui é não permitir o que eles fizeram, nós não permitirmos que as coisas naturais determinem as nossas decisões, Eles tinham uma promessa que era depois do Jordão, lá era a terra prometida. Deus envia Moisés ao Egito, tira aqueles 3 milhões de pessoas, caminham 40 anos no deserto, agora estão prestes a entrar na terra, é só atravessar o Jordão. Daqui a pouco Moisés vai falecer, Josué vai ser o líder, e eles vão atravessar o Jordão a pé enxuto e vão entrar na terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Mas
2,5 tribos, olhando com os olhos naturais, viram o quê? Nós temos muito gado e a terra tem muito pasto, né? Uma grama verde, deve ser a vontade de Deus para nós. O lugar era convidativo. Parece que você entrou na bênção. Parece que aquele lugar era o lugar que Deus queria que eles ficassem. Eles estavam olhando com os olhos naturais, entendendo isso. Por quê? Porque a prioridade deles não era a palavra de Deus, o foco de onde Deus devia que eles estar. A prioridade deles era o gado, era a provisão, era a alimentação, era os bens, era a riqueza. Então, para cuidar da prioridade, aquela terra era a terra ideal. Era a terra, né, que deve ser a bênção de Deus. As outras tribos não têm gado, as outras tribos vão construir, vão plantar lavoura. Então, talvez para eles é do outro lado. Mas para nós, olhando daqui do rio, lá parece muito seco, parece muita terra. Lá não tem pasto verde, olhando de cá do Jordão. E aqui está tão verdinho. Então, aqui é o nosso lugar. Deve ser isso que Deus está dizendo, né? Então, o que acontece? O ganho financeiro determinou aonde eles iam morar, e não a palavra de Deus, e não a promessa de Deus. E hoje, nós que estamos nesse lugar, nós estamos, alguns em casa, outros trabalhando, outros perderam o emprego, patrões que estão com seus negócios fechados, não sabem se vão voltar. Se nós não tomarmos cuidado e não olharmos nas promessas de Deus para nós, acreditar que Ele está no controle, e se eu botar os olhos só no financeiro, eu posso fazer escolhas e construir a minha casa, construir um emprego, reabrir a minha empresa do lado errado do rio. Quando a ordem do Senhor foi, cruzem o rio. A promessa está de lá do rio. E eu quero fazer um paralelo aqui, que eu chamo o teste do gado. É um teste financeiro. Essas 2,5 tribos priorizou o gado. Seus olhos foram embaçados para o espiritual, que era a bênção do Senhor da Canaã, da terra que mana leite e mel de lá do rio. Eles viram os pastos verdejantes e priorizaram os pastos e o gado. O Renato pregou aqui sobre Elias e Eliseu. Quando Elias chama Eliseu, ele está arando a terra. Joga a capa nele. Ele passou no teste do gado. Ele queimou o carro de boi, ele sacrificou os bois, e ele fez um churrasco, despediu dos seus pais e seguiu o chamado de Deus para a vida dele, para o lugar que Deus queria que ele fosse. Então nós vemos um povo que não quis sacrificar o gado, que preferiu manter o gado, que ficou nos naturais, e vemos uma passagem que diz que um homem também que tinha gado, que estava arando a terra, que estava trabalhando na terra, mas que os seus olhos viram a promessa de Deus, o chamado de Deus. Então, 2 tribos, 2 situações que tiveram o teste do gado. 2,5 tribos que saíram do Egito, que viu a nuvem no deserto, que viu a coluna de fogo, que viu o maná cair, que viu o mar vermelho se abrir, que viu os milagres acontecer no deserto, a água brotar da rocha. No meio desse povo, essas 2,5 tribos, de repente esquece tudo isso, tudo que Deus prometeu no deserto, Deus cumpriu, Deus abriu o caminho, Deus trouxe provisão, Deus cuidou deles, a roupa não envelheceu no corpo, o sapato cresceu no pé, nada faltou, a comida caía na porta de cada tenda, a organização, né, na disposição, quando a nuvem movia, o tabernáculo, a organização, tudo ali, e eles então, mas quando eles viram, olha a fala deles, nós temos muito gado, e essa terra é uma terra própria e verdejante, própria para quem tem muito gado. E isso cegou que a bênção, que a promessa, que a Canaã era de lá do rio. E eles desobedeceram de não cruzar o rio e construíram suas casas do lado errado do rio. Amém, irmãos? Então essa é a primeira coisa. O que eles fizeram?
eles permitiram que as coisas natural determinassem as suas decisões, em detrimento do espiritual, da palavra de Deus, da promessa de Deus, da palavra de Deus. E nós não podemos deixar isso acontecer. Aleluia. Porque no final você vai ver qual foi o fim deles. Outra coisa, segundo, pensa comigo, eu tenho muito gado, eu chego num lugar que a terra é própria para gado em abundância, os pastos estão verdes, está tudo pronto, muita água, não parece óbvio que essa é a bênção de Deus? Mas deixa eu te falar uma coisa, aquilo que é óbvio, está muito na cara, está iminente, nem sempre é a vontade de Deus. Né? Nem sempre. O óbvio aqui estava do outro lado. Deixa eu te falar que essa questão, né, que o óbvio nem sempre é a vontade de Deus. A Bíblia conta a história no livro de Ruth de uma família, de Elimeleque e Naomi. Eles moravam em Belém de Judá. Belém significa casa do pão. Mas veio um tempo de seca em Belém, de fome, de escassez. E esse homem reúne a família, a esposa e os 2 filhos, e diz: olha, nós vamos sair daqui, vamos sair da casa do pão, na casa da fartura, porque acabou. Nós vamos para Moabe. E eles, não parece óbvio você fugir da seca, da fome, da escassez? Lá tem muita comida, lá tem muita fartura, e mudaram para Moabe. Pouco tempo depois, 2 anos depois, Elimeleque morre. Um pouco tempo depois, os 2 filhos morrem. 10 anos depois, ela volta para Belém, uma mão na frente e uma atrás, viúva, sem os 2 filhos, sem o marido. Por quê? Porque fez o que era óbvio. Fugir da pressão, fugir do problema, fugir daquele lugar. A própria palavra dizia que Belém é casa do pão. Aleluia. Que Deus ia prover, que ia vir. Tanto que 10 anos depois ela volta, tem abundância, tem fartura. E agora, o que foi óbvio, deixou de ser atraente para ela, para Noemi. Quer outra posição do óbvio? A separação ali de Abraão e Ló, né? Houve contenda entre os pastores, eles cresceram muito, havia muito gado, muita riqueza, e Deus falou que era hora de separar, e Abraão chega para Ló e diz: olha, nós vamos separar, vamos subir nessa colina aqui, você olha, se você for para o norte eu vou para o sul, se você for para o sul eu vou para o norte, você pode escolher primeiro. E eles sobem e Ló olha um lado seco, deserto, areia, sem vegetação, o outro lado, vegetação, e lá no fim, né, as matas verdes, e apontava para a cidade de Sodoma e Gomorra. E Ló então escolhe por vista e não por visão. Mas como Abraão falou: olha, o que você escolheu, eu vou para o outro lado. E Ló foi. Sabe aonde Ló foi desaguar? Em Sodoma e Gomorra com a sua família. Segue a história de Ló. Deus ainda teve misericórdia, mandou os anjos, tirou a família, sua esposa virou estátua de sal, suas filhas cometeu incesto com ele na caverna, e quando veio a destruição de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque fez uma escolha que parecia óbvia, parecia. Entre escolher o seco e o verde, eu escolho o verde. Entre o sol escaldante e a mata com sombra, eu escolho a mata. Mas não é assim. Eu não posso andar por vista, eu preciso andar pela visão que Deus me dá, pelo espiritual. Então, eu não posso fazer isso, né? Porque o óbvio nem sempre é a vontade de Deus. Nem sempre. Terceiro, eu e você precisamos de um cuidado muito especial. Nós não podemos deixar que as nossas decisões desencorajem as pessoas que estão à nossa volta. Seja um irmão da igreja, um familiar, um filho ou a esposa que desmaia o coração, né? Números 32:7, a advertência de Moisés foi muito séria. Ele diz assim: por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado?
Olha a advertência de Moisés. Vocês vão desmaiar o coração deles, falando que vocês vão ficar. Vai diminuir os homens para a guerra. Vocês estão desacreditando de Deus. Vocês estão olhando, dizendo que aqui é que a promessa é do lado de cá. Sempre haverá alguém que segue você, mesmo que você esteja errado. Pais, seus filhos seguirão a decisão que você tomar. É verdade. Qual que era o plano de Deus para todo Israel? Atravessar o Jordão e entrar na terra prometida em Canaã. Na terra prometida. Então, meu querido, nós não podemos permitir que as nossas decisões desencorajem ninguém. Eu preciso olhar, não posso pensar só em mim. Parece muito óbvio, estou olhando no natural, olhando no meu conforto, mas eu vou desmaiar, vou fazer muita gente desistir. É hora de pensar no coletivo, é de pensar na promessa, é de pensar que todos nós temos uma promessa e ela é a Canaã, a terra que manda leite e mel. Glória a Deus. E de confiarmos nesse Deus que Ele prometeu e Ele vai cumprir. Aleluia. E Ele Glória cuida. a Deus. Amém. Olha a palavra que foi lida na abertura aqui. Que Ele cuida de nós, que Ele estende a mão, a destra dEle está sobre nós. Aleluia. Que Ele não nos abandonou. Mas, em quarto lugar, eu aprendo que o melhor de Deus para mim e para você não está do lado de cá do rio, né? Eles disseram em Números 32, 26, as nossas crianças, as nossas mulheres, o nosso gado e todos os nossos animais estarão aí na cidade de Gileade. Eles fizeram um compromisso, mas Deus nunca pretendeu que houvesse uma separação do povo de Israel das tribos. O projeto de Deus é que as 12 tribos entrassem em Canaã, né? Então nós não podemos ficar do lado errado. Esse lugar pode ser bom, pode ser verde, pode ser próprio para o gado, pode ser próprio para o seu negócio, pode ser próprio para acampar, pode ser próprio para morar, pode ser prazeroso, pode ser refrescante, mas não é o lugar da herança para nós. Porque Ele deu uma palavra, Ele falou que é de lá do Jordão. E importa obedecer ao Senhor. Ele enxerga o amanhã, Ele enxerga o que é melhor para nós. Então nós precisamos manter nossa posição de fé em direção a Canaã, porque os outros vão seguir, vão acompanhar, eles estão nos observando. Vamos manter os nossos olhos no quê? Na promessa, na palavra do Senhor, na terra que mana leite e mel. Nós não podemos ficar e estabelecer nossa morada do lado de cá do rio, porque a instrução de Deus foi: Josué vai abrir o Jordão, os sacerdotes vão passar com a arca e vocês vão entrar e conquistar a terra que eu já lhes dei, a terra que mana leite e mel. Mas, sabe, eu quero te mostrar agora que essas 2 tribos e meias que estabeleceram ali, aqueles homens foram, ajudaram a estabelecer as outras 9 tribos e meia lá na terra prometida, voltaram para morar ali com seus filhos, suas esposas e naquilo que eles haviam construído de cá do rio. Mas o tempo passou, né? E eles foram os primeiros a serem capturados quando o inimigo chegou. Eu quero que você veja isso. Abra aí em 1 Crônicas 5, 26. Eles estabeleceram, né, ali na região da Transjordânia. E aqui no livro de Crônicas, né, no livro que conta a história dos reis, das guerras, está narrado o seguinte, 1 Crônicas 5, 26. Pelo que o Deus de Israel suscitou, instigou o espírito de Pu, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pilesete, rei da Síria, que os levou cativo, a saber, os Rubenitas, os Gatitas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para lá, Abor e Ará, e para o rio Gozã, onde permanece até o dia de hoje. De repente, a Bíblia não fala 10 anos, 20 anos depois, 30 anos, Deus
porque eles estavam numa região, num lugar que Deus não havia determinado. E Deus instigou, né, os reis da Síria, e esse exército se levantou e veio. E então, quando essas 2,5 tribos viu o inimigo chegando, já era tarde, não tinha mais o que fazer, não tinha para onde fugir. Tinha o rio para atravessar e agora cheio de água, porque quando na promessa Josué abriu, o povo atravessou em pé enxuto. Nas costas era o deserto, então eles não tinham o que fazer. Ficaram ali naquele lugar e Deus sabia disso, por isso a palavra de Deus, a promessa: atravessem o Jordão e estabeleçam suas casas do lado de lá do rio, lá na terra prometida, lá onde vocês vão tirar os poceiros e vocês vão estabelecer, e lá eu protejo vocês. Mas o que eles fizeram? Construíram, desobedeceram, não cruzaram o rio, construíram do lado errado as suas casas, as suas moradas, e agora, quando o inimigo veio, eles foram levados cativos, porque a posição deles era vulnerável, não tinha para onde ir, não tinha para onde correr. E muitas vezes, nós, por desobedecermos o Senhor, nós deixamos a nossa casa vulnerável. É verdade. Né? Os pais, nós como pai, nós deixamos nossos lares vulneráveis. 1 Pedro 5,8 diz: ser sóbrio, vigia, porque o teu adversário, o diabo, anda como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Ele começa primeiro do lado de cá do rio. Né? Se a sua casa estiver do lado errado, ela está na linha direta do fogo do diabo, porque você está debaixo da desobediência. Você deixou de entrar na promessa, de crer e está construindo naquilo que é natural, naquilo que é óbvio, naquilo que os seus olhos contemplam, aonde você prioriza mais, né, igual essas 2,5 tribos, priorizou mais o gado, o cuidado com o gado, o cuidado com a terra, o estabelecimento ali do sustento, do que na promessa de Deus de uma terra que emana leite e mel. Né? Esse lado do rio não é o lugar que Deus quer que a gente, não é importante para nós. E olhando para o natural, eu e você, nós não estamos nesse contexto aqui. Sim. Mas vamos pensar algumas coisas. A vida social, a minha vida social, sua vida social, ela exige, né, que Deus não exija tanto tempo da gente. Então eu valorizo às vezes muito mais a vida social do que buscar a Deus, do que ouvir a palavra dele, do que estar na igreja, do que estar com os irmãos, do que me submeter à obediência que me tira da vida social. Eu não quero atravessar, eu quero construir aqui no social, no que é bom, no que é óbvio, no que é a minha capacidade. Afinal de contas, poxa, olha que fartura, olha que abundância. É claro que Deus está nesse negócio, Ele me abençoou, está produzindo, olha o fruto, olha que lugar, olha, nossa, Deus casou, eu tenho muito gado, e Ele me fez chegar num lugar que tem muito espaço, só pode ser bênção, só pode ser Deus. E não era, porque havia uma palavra. A gente sempre sabe da promessa, sabe da palavra. Se você ler lá em Deuteronômio: se hoje atentamente ouvir e obedecer o Senhor, e essas bênçãos te acompanharão, seja no campo, na cidade, seja onde for. Ele vai fazer com que, né, Ele vai fazer você, vai te colocar você de cabeça e cauda, e sabe? Agora, se você for desobediente, Ele diz lá o seguinte: isso vai acontecer. Então, essas 2,5 tribos desobedeceu, havia uma palavra: passem o Jordão e entrem na terra que mana leite e mel. Um povo uma geração que seus pais tinham já morrido, e por causa de murmuração, por causa de desobediência, ninguém daquela geração ia entrar na terra prometida, e eles viram a história que o pai contou, eles viram os milagres que aconteceu no deserto, mas ficaram cegos por causa dos bens, da riqueza que possuíam, da necessidade de alimentar seu rebanho e da fartura que havia naquele lugar, naquele ambiente. E
Não, é óbvio que Deus está nesse negócio, é óbvio que é aqui que Ele quer que a gente fica. E Deus não vai vir, Deus não vai replicar, Deus não vai instigar com uma vara, não. Porque Deus é de uma palavra, Ele já havia dito, olha, eu estou tirando vocês, enviou Moisés, eu vou tirar vocês do Egito, vocês vão passar por esse caminho e vocês vão entrar na terra de Canaã, que é o lugar que eu preparei, já dei a vitória para vocês. Tem nações lá, mas a vitória é de vocês. Eu estou com vocês e lá eu vou estabelecer o meu povo. Glória a Deus. E eu vou ser o seu Deus. Mas no meio do caminho, tão perto da promessa, eles ficaram com a visão natural, ficaram com o óbvio, ficaram com, né? A prioridade agora já não era mais a promessa de Deus, a palavra de Deus, mas era o quê? Cuidar, implantar ali, construir suas casas. Afinal de contas era um lugar ideal, era um lugar apropriado para tudo que sonhavam e pensavam, talvez nas suas mentes, olha, do lado de lá não vai ter um lugar igual a esse. Contenderam com Deus. O Senhor não entende, o Senhor não está vendo, Deus, que aqui é um lugar ideal. Olha, a terra toda o Senhor que fez. E que a diferença, meu irmão, é que havia uma instrução de Deus. É de lá que eu estabeleci, é de lá que está a promessa. Aleluia. Né? Então, eu não posso querer negociar com Deus, com a instrução dele, com a direção. Ele falou e acabou. Ele deu uma palavra, está ali, sabe? Eu tenho que, porque vou ter consequências. Ah, mas está tão óbvio que... Quantos de nós, eu já fiz, eu sei que você também, meu irmão. Quantas vezes as coisas, os sinais são tão óbvios que você diz assim, olha, Deus só pode estar nesse negócio. É verdade. Olha o fruto. Olha, estou crescendo. Olha aqui. Mas você tinha uma palavra. E você sabe que esse momento que você está vivendo, apesar do fruto, apesar do óbvio, não é a promessa. Sim. Mas aquilo encanta, porque sabe, não pode, é impossível que não seja. Olha aqui, ó o resultado aqui. Mas nós temos que ficar com a palavra, nós temos que ficar com a instrução. Aleluia. Querido, toda família que se separa, toda pessoa que se afasta de Deus, sempre começa com um comprometimento em sua vida espiritual. A Bíblia foi ignorada, a vida da igreja foi ignorada, a comunhão foi ignorada. Você ignora isso, porque, não, agora, olha, quer uma coisa mais? Você orou, você jejuou, você pranteou, você conversou com seus líderes, você compartilhou com o pastor seus sonhos, de você ser um empresário de sucesso, ou de você ser promovido onde você trabalha, e de repente aquilo acontece. Não é óbvio que é a resposta de Deus, não é óbvio que... Mas deixa eu te dizer uma coisa, se isso roubar a prioridade do seu coração, isso te afastar dos cultos, se isso te afastar da sua casa, da sua família, se isso roubar o seu tempo, se isso for mais importante do que o seu casamento, mais importante do que a sua casa, for mais importante do que Deus, deixa eu te dizer uma coisa, você está construindo o lado errado. Aleluia. É verdade, Senhor. Sabe? É tão óbvio que cega a gente. Nós vemos isso nas igrejas. Por que Deus parou as igrejas nesses dias? O Estado não tem poder para parar a igreja, irmão. Mas está tudo debaixo da permissão de Deus. Sabe por quê? Nós, as igrejas, os templos, nós estávamos construindo o lado errado. Sabe o que a gente contabilizava? Os metros quadrados que eu tenho, quantos membros eu tenho, que som eu adquiri, que tecnologia eu coloquei, que ferramentas eu uso. E não, eu tenho que seguir o curso desse mundo, eu tenho que trazer tudo isso para dentro da igreja, o coaching chegou, tem que falar palavras de motivação, e nossa, mas é isso mesmo que Deus quer. Olha, todo mundo cresceu, olha o tamanho que a igreja ficou, eu agora já estou com 500, 600 membros, e está tudo... Deus diz, olha, não é isso, isso não é crescimento, eu estou do lado de fora. Eu não estou nesse negócio. Isso vocês estão fazendo para a glória de vocês.
Isso vocês estão fazendo para alimentar a alma do povo. Que ele vai ser um sucesso, que ele é mais do que vencedor, que se ele vier na igreja, se ele for fiel, amanhã ele tem um carro zero, amanhã ele tem uma casa nova, ele não vai ter problema nessa vida. E isso não é o meu reino, não é o meu evangelho. Então eu preciso paralisar vocês, porque a minha instrução atravessa o rio. Aleluia. A terra do lado de lá é árida, é seca, tem inimigo, tem cidade fortificada. Tinha 33 cidades, toda fortalecida, estabelecida com seus moradores, com seus muros, com seu rei, com seus soldados, que eram os poceiros da terra. E Deus diz: olha, mas é essa terra que eu estou dando para vocês. Vocês precisam ir lá, tirá-los de lá, para que vocês possam ser assentados nessa terra e que eu possa, através de vocês, estabelecer a minha vontade do céu, a minha economia, o meu sistema administrativo, o meu sistema de comunhão, a minha santidade, a minha vontade, num povo que eu tirei de um cativeiro e estou colocando numa terra para ser um padrão, um modelo para as outras nações. Então, esse é o projeto de Deus e ele não mudou. Então, queridos, olha, presta atenção. Um dia, aquelas 2,5 tribos percebeu que os exércitos da Assíria haviam se reunido, mas era tarde demais para mudar de ideia e atravessar o Jordão e entrar em Canaã. Agora a herança estava muito longe, eles nunca iam chegar lá. Deixa eu te falar uma coisa: se eu ou você escolher o lado errado do rio, nós podemos pagar um preço muito alto. Muito alto. Porque a instrução de Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele dá uma instrução, porque ele tem um projeto, da onde vamos chegar, o que vamos passar, glória a Deus, o que vamos conquistar, e é sobre uma rocha, não é na areia. Aleluia. Onde nós vamos infundir medo no inimigo e não ser pego de surpresa pelo inimigo. Mas quando eu desobedeço, quando eu quero fazer do meu jeito, quando eu quero fazer do meu lado do rio, quando eu quero fazer no natural, quando eu quero fazer por causa que é tão óbvio, quando eu quero fazer isso, sim, Deus permite, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. E por um tempo vai produzir fruto, por um tempo vai edificar, por um tempo eu me convenço que aquilo era a vontade de Deus, que era para mim parar ali. Mas vai chegar uma hora que aquilo vai desmoronar e talvez não dê tempo para mim entrar naquilo que Deus já havia me dito. Cria nas promessas. Então, meu irmão, confia nas promessas. Nós precisamos confiar nesse Deus, crer nesse Deus. Hoje, para mim e para você, no meio desse vendaval de Covid-19, de política, de vozes, tem uma voz, que é a voz do Todo-Poderoso. Nós estamos aqui toda noite nos alimentando, Ele instruindo, capacitando, abrindo nossos olhos, nos fazendo nos posicionar, para nós não ficarmos com medo, nem paralisado, mas confiarmos no Senhor. Aleluia. Confiarmos nele, que Ele está no controle, que no momento certo, Ele vai abrir o Jordão, no momento certo, Ele vai nos estabelecer na terra prometida, aleluia, na terra que emana leite e mel. No momento certo, sabe? O livramento vem, o refrigério vem. Não queira fazer nesses dias por desespero, por pressa, por angústia, por medo, por pânico. Não queira construir sem ouvir a direção do Senhor, porque você pode construir do lado errado do rio. A instrução do Senhor cruze o rio. É lá que está a promessa. Amém.
E ele foi Glória a muito Deus. claro: não construam do lado errado do rio. É do lado de lá. E para construir do lado de lá, vocês precisam cruzar o rio. Ah, mas tem muita água, a gente vai se afogar. Não, eu vou abrir o Jordão. Aleluia. E vocês vão passar a pé enxuto, como seus pais passaram o Mar Vermelho. E vocês vão entrar na Terra Prometida. Primeiro desafio, Jericó. As muralhas vão cair. Quando vocês rodearem elas, vocês vão entrar, sem pegar numa espada, simplesmente dando um grito, simplesmente tocando uma trombeta, anunciando que O Senhor é bom. o Senhor é bom, E a sua misericórdia dura para sempre, que aquele lugar realmente o Senhor estava entregando. Não era pela luta armada, não era pela espada, mas era pela voz do Senhor. Eu prometi, eu estou entregando. Quando a trombeta tocou, quando aquelas tochas foram acesas, aqueles muros vieram de cima a baixo e o povo conquistou Jericó. Aleluia, glória a Deus. Irmão, refrisar aqui para nós, tão importante que é. Olha bem, não permita que as coisas naturais determinem a sua decisão. O óbvio nem sempre é a vontade de Deus. Não deixe que as suas decisões desencorajem essa verdade para o seu coração. Ela é para esses dias. É para esse. Essa palavra, ela é para esses dias. Para mim, para você, para minha casa e para sua casa. Amém. Reúna com a esposa, com os filhos. É dia de anotar. Deus tem falado com você. Deus tem falado com você que palavra que Ele está dando. Se Ele falar espera, espera. Se Ele falar vai, você vai. Se Ele falar olha, voltou a conexão, irmão, tinha caído. Nós estamos aqui de volta, né? Que você possa receber essa palavra no seu coração. Senta com os seus, tá? E busque a vontade do Senhor. Aleluia. O Senhor precisa ser prioridade. Amém? Vocês Deus viram? abençoe. Não está deixando sem parar. Vamos apresentar, vamos orar pela nossa água. Vamos orar Antes que caia, né? antes que caia aí, mas você vai ser Jesus. Amém. Pai, nós consagramos esse Senhor elemento Deus. a Ti, Pai. Senhor, derrama suas virtudes, o seu poder, meu Pai. Trazendo saúde, trazendo cura, libertação Sim, e meu salvação Pai. sobre Ore, cada alabaxê, vida, Pai, sobre cada família. Senhor, eu creio de todo o meu coração. E aquele que tomar dessa água, Pai, possa ver as maravilhas que o Senhor está operando, possa ver o teu amor incondicional e possa... Amém, queridos? Voltamos. Estamos de volta. Nós possamos tomar a nossa água, crendo pela fé. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Saúde. Que você receba cura, que você receba restauração, que você receba força de Deus. Creia nas promessas, creia na palavra de Deus. E você vai ver o poder do Senhor se manifestando, a Sim, glória Deus. de Deus sobre a sua Dá-nos da vida. tua visão, da tua Em nome palavra. do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tomemos. Vamos tomar a nossa água. Amém, queridos. Madrugada nós apresentamos individualmente, né? Nós queremos aqui apresentar a Deus, né, todas as empresas, as autoridades, né, que está sobre o Brasil, essa situação que está acontecendo no Brasil, nós não sabemos, né, de que forma está, como verdadeiramente está acontecendo, mas de uma coisa eu sei, que Deus está agindo, Deus está operando com seu poder, e Ele não perdeu o seu controle. Vamos orar, queridos, vamos orar. Hoje tem as 24 horas de oração, começa agora às 8 horas, que você possa permanecer, pegue um horário aí que você dedique ao Senhor, pela unidade de oração na cidade de Franca. Pega o seu horário aí. Eu fiquei sem o meu celular ele estourou agora, começou a pegar fogo.
e já estava uma semana que eu estava sem meu celular e foi para o concerto, e lá no concerto pegou fogo. E aí eu não tive como ver os nossos horários ali, mas que você possa pegar um horário e acompanhar até amanhã às 8 horas da noite, que é o encerramento, que você possa jejuar, que você possa orar pelo Brasil com toda a intensidade, que você possa orar pelo presidente, pelos governos, por tudo, pelo todo o cenário, essa situação ali do ministro Moro. Então que nós possamos orar, porque a igreja orando, nós precisamos orar, e é o clamor do justo, o clamor dos seus filhos, o clamor dos filhos de Deus vai alcançar e vai operar. Amém, queridos? Então vamos apresentar os nossos amados, todas as famílias que aqui estão. Eu quero colocar diante de Deus a família do Adonis e a Carminha, o Adão Fonseca e família, Adriano Freitas e família, Angelina Oliveira e família, Aline Cleito e família, Almir e família, Amanda da Silva e família, Ana e família, Ana Gouveia e família, Ana Marta Freire e família, Anderson e família, Andressa Molina e família, Antônio Andrade e família, Antônio Barbosa e família, Aparecida Rufato e família, Aparecida Zambelli e família, Beatriz e família, Benevides e família, Breno e família, Bruno e família, Camila Jardim e família, Carmen Nunes e família, Carol e família, Célia e família, Cíntia Arlene e família, Cláudia e família, Cristiane Almeida e família, Daniel e família, Danilo e família, Dirce Nogueira e família, Edmar e família, Edivane e família, Erotildes e família, Ézio Fernanda Miranda e família, Eunice e família, Fábio Naldi e família, Fabrício e família, Fátima e família, Fernando Castaldini e família, Fernando Chimionato e família, Fernando Freire e família, Flávio Júnior e família, Francisco e família, Gabriel Silva e família, Gabriela e família, Giovana e família, Geraldo e família, Gerson e família, Gesiel e Camila e família, Jean e Vanessa e família, Gilberto e família, Gisele Nogueira e família, Gleidson e família, Gustavo Itaeme e família, Heitor e família, Helena e família, Hélio Ribeiro da Silva e família, Heloísa e família, Hilda e família, Irmã Marli e família, Jaqueline e família, João Sirlene e família, João Gabriel e família, Josué e família, Júlia e família, Carla e família, Kelly e família, Kelly Nascimento e família, Larissa e família, Leandro e família, Leia e família, Leila e família, Leonardo e família, Lia e família, Liaura e família, Lidiane e família, Lucas e família, Michael e família, Marcela e família, Marcelo Paiva e família, Marcelo Rangel e família, Marcelo e Rose e família, Márcia Pinheiro e família, Marcos Antônio Nogueira e família, Marcos e Rita família, Maria Augusta Freire e família, Maria da Graça e família, Maria Filomena e família, Maria Luísa e família, Mateus e família, Matilde e família, Milena e família, Monique e família, Marcelo Marques e família, Murilo e família, Nayara e Ramos e família, Nelly e família, Nicolas e família, Odete e família, Odile e família, Oneide e família, Oscar Molina e família, Paulo e família, Paulo e família, Paulo Trindade e família, Pedro Freire e família, Rafael e Andréia família, Renato de Lelo e família, Richard e família, Rita Raquel Freire e família, Rodrigo de Pado e família, Rodrigo Quinari e família, Rose e família, Rubens e família, Sabrina e família, Silvana e família, Silvinho e família, Thales e família, Thalita e família, Tainá e família, Valdemar e família, Walter e família, Vanessa e família, Vanessa Facioli e família, Vera e família, Vinícius Caroline e família, Vinícius Molina e família, Vitor Hugo e família, Washington e família, Wendel e família, Wesley e família, Wilson e Márcia e família, Yasmin e família. São todas essas famílias
que nós apresentamos diante do Senhor e nas madrugadas. Nós queremos apresentar a Arte Forma, né? A empresa, a Vivarte, a Bela Ótica, Bila Shopping, BM Brasil, Di Fiorena, Fernando Castaldini, Fernando Chimionato, Festa Magia, Flávio Júnior, Inove Laser, Carol Ribeiro Salão, Marcelo Revestimento de Interiores, Paulo César Rodrigues, Protec Fran Soluções Agrícolas, Rede Japa Açaí, toda ela, Rose Andrade Salão, Deixus Franca, Valcore, Vencer Imóveis e VTI Empreendimentos Imobiliários e todas as nossas autoridades. Pai, nós entregamos, sim, Senhor, nas suas mãos. Como a tua palavra diz que o Senhor nos sustenta, Pai, com a sua destra fiel. Que o Senhor nos pega pela mão direita e diz para nós não temer, porque o Senhor nos ajuda. Senhor, ajuda. Entra com a intervenção divina. Entra com a intervenção sobrenatural sobre todas essas necessidades do teu povo, essas vidas, Pai. Traz resposta, dá solução. Pai, nós cremos, por isso nós oramos e nós já te agradecemos pela sabedoria, pelo entendimento, pela revelação, pelas verdades do Senhor, Pai. É o que nós oramos, crendo e te entregando para o louvor da tua glória, Pai. Senhor, derrama o óleo da alegria nesses dias. Dai-nos vestes de alegria, dai-nos vestes adornadas, vestes reais. Gera em nós, Pai, a unção de alegria, que o teu povo seja alegre em meio a tantas coisas ruins que estão acontecendo, mas que eles possam ver a boa mão do Senhor cuidando, aleluia, de cada família, de cada vida, e nada vai nos faltar, nada faltará para aquele que tem confiado e esperado no Senhor. Nós oramos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, meus queridos. Tenha um final de sexta-feira abençoado, agraciado. Ore conosco na madrugada, ore durante a manhã, jejue e consagra a sua vida. Lembra de apresentar o presente que você dá em secreto e as suas orações. Abençoa o Brasil, abençoa essa nação, abençoa essa cidade de Franca, viu? E quanto mais você dá, mais você vai receber, mais você vai ver resposta de um Deus de milagre. Um Deus que cuida do seu povo. Um grande beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser.